olhos e eleve o seu pensamento para o Senhor essa noite. Adore a Ele, ofereça adoração, ofereça louvor ao Senhor. Ore a Ele neste momento, Santo Deus. Queremos louvar o Teu nome, queremos Te bendizer, queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque estamos aqui uma vez para Te adorar, Senhor Deus. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, que a gente venha se quebrantar diante do Senhor, que a gente venha Te adorar, Senhor Deus, intensamente, Pai. Que a gente venha Te adorar de uma forma sincera, de uma forma verdadeira. Que tudo aqui seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós Te adoramos essa noite, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor Deus. O Senhor nosso Deus é um Deus vitorioso. Vamos confiar sempre nele. Enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos o nome do Senhor, Ele é poderoso. Ele pode intervir em nosso favor, Ele pode fazer grandes coisas. Vamos simplesmente confiar no Senhor, que é todo poderoso, que é vitorioso. Vamos louvar o nome dele, aleluia. Está
Senhor, vamos crendo que nós cantamos que Ele é vitorioso, que Ele é poderoso. Vamos crer nisso, vamos crer nessa verdade. Ele é um Deus que escuta a nossa oração. Ele é um Deus que nos ouve quando oramos. É um Deus que traz calma ao nosso coração quando estamos passando por momentos de aflição. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Vamos confiar no Senhor, vamos confiar nele. Ele escuta a nossa oração e cremos no Senhor Deus, que Ele é todo poderoso. Cremos que o Senhor é a cura e cremos que o Senhor seja tudo para nós. Aleluia. Creio
transformação. Como nós precisamos do Senhor, nós queremos que o Senhor é a cura, nós queremos que o Senhor é tudo que nós precisamos, nós queremos em Ti, Senhor Deus, nós queremos que o Senhor nos escute em nossas orações, nós queremos em Ti, Senhor Deus, que nos louvar o Teu nome neste momento, adorando a Ti, se rendendo ao Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, dizendo que o Senhor é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Que maravilha podermos estar na casa do Senhor mais uma quarta-feira para o nosso Palavra e Vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 3. Versículo 9: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Os queridos, esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muitos têm o entendimento que a honra dada a Deus é somente na hora do louvor, da adoração, dos cânticos, mas aqui a palavra de Deus fala que uma maneira de nós honrarmos a Deus é nós entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós derramarmos os nossos bens no altar do Senhor. Aqui o texto no versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos, não com apenas alguma parte dos seus recursos, mas com todos os seus recursos. Ou seja, quando nós entregamos aquilo que é devido ao Senhor, nós estamos honrando a Deus com os nossos recursos, e Deus recebe esta honra também. Amém? Então honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, meus amados, sempre daquilo que nós ganhamos, a primeira parte é do Senhor. Nós devemos fazer o nosso orçamento, o nosso planejamento administrativo já com menos 10%. Um exemplo: se você recebe um salário de R$2.000, você deve elaborar o seu orçamento em cima de R$1.800 e não em cima de R$2.000.
Por quê? Porque R$200 é o dízimo do Senhor, isso já é do Senhor, não é nosso. Então nós não podemos fazer planejamento com aquilo que pertence a Deus, né? E quando a palavra de Deus fala que quando nós honramos, né, a Deus com os primeiros frutos, com os nossos recursos, com os primeiros frutos das nossas plantações, ou seja, com a primeira parte dos nossos ganhos, né, contextualizando hoje, né, que nós não plantamos, né, mas nós trabalhamos e recebemos o salário pelo trabalho que realizamos, né? Então nós honramos a Deus com os primeiros frutos do nosso trabalho, amém? Então guarde sempre isso, meu querido, minha querida. Quando você recebe o seu salário, os seus recursos, a primeira coisa que você deve fazer é exatamente pegar a parte do Senhor e já separar e trazer ao templo do Senhor, amém? E aqui tem a promessa, né? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Tem um princípio que muitas vezes a igreja não quer entender, ou não se faz entendido. Meus amados, o princípio é tão maravilhoso, que diz que quando nós honramos a Deus, os nossos celeiros sempre transbordarão, a nossa despensa sempre ficará cheia. Mas nós somos muitas vezes incrédulos em acharmos que se nós pegarmos aquilo que é do Senhor, então nós vamos conseguir pagar as nossas coisas. Nós não conseguiremos pagar. Quando nós usamos recursos que pertencem a uma outra pessoa, no caso aqui a Deus, nós é que saímos prejudicados a curto, médio e longo prazo. Então, meus queridos, separe o seu dízimo, a sua oferta, amém? E honre ao Senhor, obedecendo a sua palavra, cumprindo a sua palavra. Honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos do seu trabalho, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor tem nos dado muito, Deus amado, além, Deus querido, daquilo que nós merecemos, Deus amado. O Senhor tem sustentado nossa casa, nossas famílias, o Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado, Deus querido, mais e mais para sobrevivermos e para vivermos, Deus bendito. E nós agora queremos Te honrar, Senhor, entregando ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor amado, obedecendo a Tua palavra e honrando o Teu santo nome, Deus querido, e que as bênçãos, as promessas da Tua palavra se derramem abundantemente sobre a vida de toda a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Você que está aí na sua casa, separe aí também o seu dízimo, a sua oferta, e a primeira oportunidade você traga o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, amém? Vamos então honrar ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Deus ama a quem dá com alegria. Com alegria então, vamos semear no altar do Senhor. Glória a Deus, amém, meus amados? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Agora é o nosso momento de intercessão, amém? É o quarto, palavra e vida nosso, é o nosso momento de nós intercedermos a Deus, amém? Então você que está aí na sua casa agora, se ajoelhe ou coloque-se em pé, coloque os motivos de oração que você tem aí diante do altar de Deus. Os irmãos que estão aqui na igreja também, coloque os motivos de oração que vocês têm diante do altar de Deus, e vamos levantar um clamor neste momento, amém? Senhor Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento nós unimos a Tua igreja, Senhor, em intercessão pela Tua igreja, intercessão, Deus amado, pelo Teu povo, Senhor amado. Nós oramos pelas famílias da igreja, Senhor, aquelas que estão aqui representadas, aquelas que estão nos assistindo neste momento, Deus. Ó Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça seja derramada abundantemente sobre o lar dos Teus filhos, Senhor amado, que
possa se encher, ó Deus amado, essas casas da tua unção, do teu poder, da tua presença, Senhor amado. Nós oramos também, ó Deus querido, como cantamos aqui, pela tua cura sobre os lares, Senhor. Ó Deus, cura-nos relacionamentos, ó Deus amado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, Senhor. Ó Deus, envia teus anjos sobre essas casas, Senhor. Espíritos ministradores, envia o teu Espírito, ó Deus querido, sobre essas casas, trazendo a restauração, a reconciliação, a cura também, Senhor, a cura espiritual, Senhor. Ó Deus, pessoas que têm desanimado, pessoas que têm parado na fé, pessoas que pararam de orar, de te adorar. Ó Espírito Santo, vai reavivando agora, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus bendito. Ó Deus, vai trazendo também a cura física, Senhor. Ó Deus, quem tiver com enfermidade, ó, nós oramos agora, envia palavras de cura, envia palavras de restauração. Oh, em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, pelo poder do nome de Jesus, receba a cura. Também, Deus, nós oramos por provisão sobre os lares, sobre as famílias, provisão financeira, Senhor, trabalho para os teus filhos, Senhor. Ó Deus, ganhos para os seus filhos, para eles terem o sustento, a sobrevivência, Deus eterno. Em nome de Jesus que clamamos, Senhor. Em nome de Jesus que pedimos, ó Deus amado, mais e mais, ó Deus querido, provisão abundante, como foi ministrado na tua palavra aqui no ofertório, Deus querido. Nós oramos e abençoamos a igreja em Almirante Tamandaré, ó Deus querido, todos os irmãos que estão nos assistindo agora, toda a igreja que está aqui reunida, com a tua bênção, com a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Podemos nos sentar. Deus os abençoe. Irmãos, abram suas Bíblias, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? O texto diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos falar nessa noite de oração e falar de uma oração. Por que falar de uma oração? O livro de Crônicas, pelo menos os 9 primeiros capítulos, é genealogia. Tem genealogia de Adão, tem genealogia de Noé, aí tem Jacó, aí tem todos os filhos de Jacó. É genealogia, é nome, é nome, é nome. Esse é descendente desse, esse é descendente desse. E somente isso nos 9 primeiros capítulos, mais ou menos. A tribo de Judá, aqui é a continuação. Antes já falou um pouco sobre os descendentes de Judá, e aqui vai trazer outros descendentes de Judá, mas só genealogia. Aí você lê o texto, ele começa o capítulo 4 também com genealogia. Você vai lendo as descendências, aí parece que o texto para e vai falar de Jabes. Parece que o texto para aqui, a genealogia, e vai falar de Jabes. É falado de alguém que orou, e que não é citado em nenhum outro lugar a não ser aqui. Jabes só está aqui nessa passagem. Uma oração que ele fez. Ele está citado aqui. O autor do livro das Crônicas dá a impressão que ele para a genealogia. Ele é da descendência de Judá, ele está entre
parente de Judá, mas não fala quem é o pai de Jabez, mas cita aqui que ele orou, cita aqui que ele fez uma oração. Vamos aprender com a oração de Jabes. Vamos ver o que nós temos a aprender nessa oração. Um dia, esse homem orou, e um dia, e ficou marcado aqui, e ficou marcado na palavra do Senhor, ficou marcado por causa de uma oração. Uma pessoa ficou marcada na Bíblia por causa de uma oração. Nós temos muito que aprender com oração nessa passagem falando sobre Jabes. Até a gente vê que muitas pessoas ficaram marcadas por algo que fizeram na Bíblia. Por exemplo, se os irmãos lerem o capítulo 16 de Romanos, Paulo traz uma lista bem grande de pessoas, várias pessoas que contribuíram no ministério dele, ajudaram ele de alguma forma. Inclusive eu vi numa pregação 2 nomes ali de 2 irmãs que eu nunca mais esqueci o nome delas, é Trifena e Trifosa. São 2 pessoas que de alguma forma ajudaram Paulo, ajudaram ele, e ele está citando elas ali. Sempre que a gente lê a carta de Romanos, o capítulo 16, a gente vai ver todas aquelas pessoas que de alguma forma ficaram marcadas naquele capítulo, e a gente vai ver que foram pessoas que batalharam pelo Senhor Jesus, que ajudaram na obra. E aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 4, a gente vai ver Jabes. Uma oração, igual o tema da nossa mensagem. Uma oração que ele fez e ficou marcado. Que a gente venha já aprender isso nessa noite. Oração. Sejamos alguém que ora ao Deus de Israel. Sejamos pessoas que buscam a Deus. Sejamos pessoas que confiam em Deus para ir até Ele em oração. Não fala muito sobre Jabes, mas tem pelo menos 2 características aqui. Que ele foi o mais nobre, o mais ilustre, o mais respeitado dentre os seus irmãos. Ele foi o mais ilustre, está falando aqui. Ele é o mais nobre. E o seu nome, Jabes, que tem um significado como aquele que causa dor, ele causa aflição. A mãe dele coloca esse nome nele porque teve muita aflição, teve muitas dores quando ele nasceu, e por causa disso ela o chama de Jabez. Aqui a gente vê algo, a importância do nome, a gente vê algo relacionado ao nome. Principalmente no Antigo Testamento, os nomes faziam muito sentido com coisas que aconteciam com eles. Os irmãos lembram de Moisés, que foi decretado que todas as crianças hebreias, o sexo masculino, iriam morrer. Os pais de Moisés não conseguiram esconder por muito tempo, pegaram ele, colocaram num cesto, empurraram água abaixo. A filha do faraó achou e coloca o nome dele de Moisés. Por quê? Porque tirou da água. Tirado da água. Tem um significado o nome dele. Judá significa louvado ou louvarei, porque Lia, a mãe dele, quando tem o 4º filho de Jacó, o 4º filho que ela dá para Jacó, ela fala assim: dessa vez eu o louvarei, e coloca o nome de Judá. E esses nomes são bonitos, né? Esses nomes são interessantes, mas o Jabes tem esse nome que causa dor. Ele causou dor e ele tem esse nome agora. A gente lembra, por exemplo, de Abraão, que teve o nome mudado por Deus. Abrão, algo como um grande pai, e aí Abraão seria um pai de multidões. Um nome interessante, né? Um nome legal. E Jabes tem um nome que causa dores, que causa aflição. Então, ele foi o mais nobre entre os seus irmãos, e ele tem esse nome agora aqui, de causar dores. O que a gente vai propriamente dito agora aprender sobre a oração de Jabes? Alguém que tinha esse nome, que não era muito legal, ele tinha esse nome, ele ali foi o mais ilustre dos seus irmãos. O autor segurou um pouco a genealogia para falar da oração que esse homem fez. O que então nós vamos
ver nesta oração o que nós podemos aplicar em nossas vidas com essa oração. Não ficar repetindo a oração de Jabez, sempre repetindo a mesma oração, mas o princípio em si, os princípios que nós podemos aprender nesta oração. Pelo menos 6 princípios aqui que eu anotei para nós aprendermos, para nós meditarmos e nós colocarmos em prática. Sempre que nós ouvirmos a palavra de Deus em nossas vidas, que gere em nós um senso de urgência de guardar essa palavra e viver essa palavra. Amém? O primeiro princípio é crer no Senhor Deus. Por que eu notei crer no Senhor Deus? Porque Jabez invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Ele buscou em Deus. Nós devemos então crer em quem? No Senhor. Que nós cantamos aqui que é vitorioso, que nós cantamos aqui que nós cremos que Ele é a cura, que nós cremos que Ele é tudo para nós. Então vamos crer no Senhor, que Ele é todo poderoso, e vamos buscar no Senhor, no Deus de Israel, buscar nele. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é digno de louvor. Onde nós devemos então buscar? É no Senhor. Assim como Jabez fez. Jabez orou ao Deus de Israel. Ele orou ao Deus Todo-Poderoso. Ele invocou ao Deus de Israel. Ele orou ao Senhor. Precisamos entender e crer no poder de Deus em todas as áreas, em tudo aquilo que nós precisarmos. Precisamos crer que o Senhor é poderoso. Quem ora ao Senhor precisa crer que Ele existe e é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Amém? Crer no Senhor Deus. Então, quando nós orarmos, a gente não vai estar lá falando sozinho, a gente está falando com um Deus Todo-Poderoso que escuta nossas orações e escuta quando a gente clama, conforme a gente cantou aqui. Na minha angústia, eu busquei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O Senhor ouve. Então, para nós pensarmos o quanto de certeza que nós temos nisso que nós falamos, quando nós oramos a Deus. Deus é todo poderoso, devemos crer nele, crer que Ele existe, é recompensador daqueles que o buscam, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso. A primeira lição que nós aprendemos com a oração de Jabez é uma coisa muito óbvia, que ele orou ao Deus de Israel, e devemos crer nesse Deus todo-poderoso, que escuta as nossas orações. Uma segunda lição é crer na bênção do Senhor. Eu coloquei primeiro crer no Senhor e segundo crer na bênção do Senhor, porque Jabez faz assim: se o Senhor me abençoasse, depende da tradução, quem dera o Senhor me abençoasse, ou aqui, abençoa-me Senhor. Crer na bênção do Senhor, eu anotei algo aqui para você guardar no seu coração, não somente crer na bênção de Deus, e sim no Deus da bênção. Claro que a gente apresenta as coisas ao Senhor, a gente tem pedido ao Senhor, a gente tem aqui um momento de intercessão, nós oramos por nossos familiares, nós oramos por nossa família, nós oramos até por bens materiais, nós pedimos ao Senhor, cremos que o Senhor tem poder para nos abençoar. E lembre-se que o primeiro ponto é crer no Senhor Deus. Aí crer na bênção do Senhor, crer que Ele pode abençoar, mas acima de tudo é crer no Deus da bênção, crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Podemos apresentar nossas vidas ao Senhor, podemos apresentar nossas fraquezas ao Senhor, podemos apresentar aquilo que nós precisamos ao Senhor, e é algo até que Jabez fez aqui, que nós vamos falar também nos próximos pontos. Então, crer no Senhor Deus, crer na bênção do Senhor, crer que aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, Deus é poderoso para nos dar segundo a vontade dEle, Ele é poderoso para fazer. Um terceiro ponto, que nós podemos pedir o que precisamos, sempre lembrando que Deus é todo-poderoso, lembrando sempre de gratidão, lembrando sempre de estar em gratidão, louvando ao Senhor, entendendo que Ele é Deus, e podemos então
pedir aquilo que nós precisamos. Uma primeira coisa que ele pede, ele pediu para que o seu território fosse aumentado. Ele pediu que os territórios dele fossem aumentados. Então nós temos pedido, por exemplo, um aumento de salário. Nós temos pedido para comprar um carro. Nós temos pedido para arrumar um emprego. Nós temos pedido bênçãos materiais. Nós temos pedido nesse sentido. E já nos fez isso, ele pediu para que o território dele fosse aumentado. E nós podemos apresentar isso ao Senhor em oração. Nós podemos apresentar diante dele. Claro que sempre agradecendo quando receber. E sempre lembrando, o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E podemos então apresentar a Ele aquilo que nós precisamos. O quarto ponto aqui é pedir para sermos guiados por Deus. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Os caminhos do Senhor, é o Senhor que sabe sobre as nossas vidas. Os caminhos do Senhor são muito mais altos e muito melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor. E ele ora, Jabes ora para Deus, falando assim, que a tua mão esteja comigo. Nós podemos então orar ao Senhor e pedir para que Ele nos guie, pedir para que Ele nos ajude, pedir para que Ele nos mostre o caminho dele para nós andarmos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho bom, um caminho de Deus. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ser guiado por este caminho. Jabes, ele apresenta a oração a Deus e fala assim, que a tua mão esteja comigo, que a mão do Senhor esteja com cada um de nós, que a mão do Senhor esteja com a igreja sempre, que a mão do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Que sejamos guiados por Ele em tudo que nós formos fazer, que sejamos guiados pelo Senhor, que a mão do Senhor esteja com cada um de nós. O ponto número 5, pedir a proteção de Deus. Deus, Ele cuida de nós. Pedir para que o Senhor esteja sempre cuidando de nós. No caso de Jabes, ele pediu para que Deus guardasse ele do mal. Nós devemos apresentar isso também ao Senhor, a proteção de Deus, estar ali aos cuidados do Senhor, a mão do Senhor com a gente, e a gente ser cuidado por Deus, estar com Ele. Não é maravilhoso nós pensarmos isso? Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas vidas. Pelo menos eu acho que é tremendo isso, de crer no Senhor, que Ele está cuidando das nossas vidas, e apresentamos as áreas das nossas vidas diante do Senhor, e Ele tem cuidado, Ele cuida de nós. É lindo isso. Busque isso nessa noite, busque a proteção de Deus. Ore ao Senhor como Jabes orou, que a mão do Senhor esteja com você, e ore pela proteção do Senhor. Ore, o Senhor está comigo, o Senhor está com cada um de nós, o Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos protege. E olha a oração que Jesus ensina ali para os discípulos. Ele ensina a oração, no final ele fala assim, mas livra-nos do mal, a semelhança da oração de Jabes, mas livra-nos do mal. Então, pedir a proteção de Deus. Deus nos protege em todas as áreas da nossa vida. Deus nos protege. E um sexto ponto é pedir para Deus nos ajudar em nossas dores e aflições. Jesus fala que no mundo nós temos várias aflições, mas Ele disse que venceu o mundo. Nós podemos vencer essas aflições através de Jesus, que já venceu. Ele venceu. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter várias aflições, muitas aflições, mas tenham bom ânimo, se animem. Eu venci o mundo.
Então, pedir para Deus nos ajudar em nossas dores, pedir ajuda de Deus, apresentar em oração. Olha, está difícil, algo que a gente está passando está muito difícil. Apresente a Deus em oração. Uma limitação que nós temos, apresente a Deus em oração. Uma dor, uma dificuldade de perdoar, coloque em oração diante de Deus também isso. Alguma intriga, alguma coisa que aconteceu, que está te causando uma tristeza, apresente a Deus em oração. E seja sincero na sua oração com o Senhor, apresente isso em oração. Jabes ora assim e fala para ser livre das aflições, para que Deus o ajude nas aflições, para que não tenha aflições. Jesus fala então: eu venci o mundo. Então podemos buscar nele que venceu o mundo, para ele nos ajudar em nossas aflições, nos livrar dessas aflições, nos livrar do mal. Podemos apresentar isso em oração ao Senhor, podemos pedir ao Senhor que nos ajude em nossas dores, em nossas aflições. Vamos apresentar a Deus essas coisas, para que isso não venha nos atrapalhar em nossas vidas. Uma falta de perdão lá atrás não deixa a gente evoluir em nossa vida com Deus. Uma falta de perdão, ou algo nesse sentido, uma dor muito grande, e a gente fica guardando aquilo em nossas vidas. Apresente isso a Deus, apresente em oração. Fala: Senhor, está doendo, eu preciso de ajuda, Senhor, vem me ajudar. Apresente isso em oração. Então aprenda com essa oração de Jabes, e vamos colocar isso em prática em nossas vidas. Vamos guardar isso que nós ouvimos nessa noite, e isso que eu tenho ouvido aqui nesses dias que estava lendo este texto. Vamos guardar essas lições em nosso coração. Crer no Senhor Deus quando nós orarmos, cremos que Ele escuta a nossa oração, crer na bênção do Senhor, crer que nós podemos apresentar aquilo que nós precisamos ao Senhor, e quando receber, ser gratos ao Senhor, e mais ainda, ser gratos ao Senhor antes mesmo de receber aquilo que estamos pedindo, sermos sempre gratos ao Senhor, algo que Deus providenciou para nós na cruz do Calvário, e nós devemos ser gratos por isso. Ele levou ali aquela cruz, Ele morreu uma morte de cruz para nos salvar. Ele levou todos os nossos pecados ali naquela cruz. Isso é um motivo de nós sermos gratos a Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo que o Senhor Jesus fez ali na cruz por minha vida, algo que nós não poderíamos fazer. O Senhor Jesus, Ele fez, Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia. Isso é motivo de nós sermos gratos ao Senhor. E sendo sempre gratos ao Senhor, apresentemos aquilo que a gente precisa a Deus, e crer que Ele é um Deus poderoso e que pode abençoar, e podemos pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos. Jesus, Ele ensina nos Evangelhos, Ele ensina a orar. Ele ensina uma parábola de uma viúva persistente, que, falando com um juiz iníquo, e ela: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Era alguém que não parava de orar, e um juiz iníquo fala assim: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas eu vou fazer o que essa viúva está pedindo, porque ela não para de me amolar. Jesus ensina a persistir em oração, a apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos, pedir para sermos guiados por Deus, que a tua mão esteja comigo. Senhor, que a tua mão esteja comigo em uma entrevista de emprego que eu vou fazer, que a tua mão esteja comigo na ministração da sua palavra, que a tua mão esteja comigo nesse empreendimento que eu vou começar, nesse pequeno negócio que eu estou pensando em fazer. Que a tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja comigo numa visita ministerial que nós vamos fazer, que a tua mão esteja comigo neste ministério que vamos iniciar, que a tua mão esteja comigo durante essa pandemia, a tua mão esteja comigo em todos os momentos, que a mão do Senhor esteja com cada um de nós. Podemos pedir a proteção de Deus, sabendo que Ele cuida de nossas vidas, Ele cuida de nós, e pedir para Deus nos ajudar em nossas dores e aflições, apresentando tudo isso diante do Senhor, confiando nele, o mais Ele o fará. Queria que você fechasse seus olhos
neste momento? Medite nessa palavra. Medite nessas palavras que nós falamos aqui. O texto de Jabes termina assim: e Deus ouviu a oração dele. E Deus ouviu. Ele ouve a nossa oração. Quando estamos orando, cremos no Senhor Deus, cremos que Ele está ouvindo a nossa oração. Comece a pensar nisso neste momento. As pessoas que falam que estão orando e sentem que o teto está de bronze, que está dentro de uma bola de vidro e que a oração não passa dali de cima. Nós cremos que o Senhor Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós cremos na bênção do Senhor, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós estamos apresentando a Ele. Nós realmente cremos que o Senhor é abençoador, que o Senhor tem poder para fazer aquilo que nós apresentamos. Nós temos pedido ao Senhor o que nós precisamos. Pensa sobre essas coisas. Pensa sobre isso. Nós temos pedido a proteção de Deus. Nós temos pedido para sermos guiados por Deus. Nós temos pedido para Deus nos ajudar em nossas dores e aflições. Costumamos guardar nossas dores para nós mesmos. Nós costumamos guardar isso e nós não externamos isso, nós não falamos para ninguém, nós não colocamos nem em oração também. A gente guarda isso para nós, quando o que nós devemos fazer é como Jabes fez: orar, apresentar a Deus. Vamos então orar neste momento. Santo Deus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós cremos, Senhor Deus, em Ti, assim como o Senhor ouviu essa oração de Jabes. Assim como o Senhor ouviu essa oração, nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, que aquilo que nós pedimos, o Senhor é poderoso para nos atender, para nos abençoar segundo a Sua vontade. Nós cremos, Senhor Deus, que podemos pedir a Ti, Senhor Deus, aquilo que nós estamos precisando, Senhor Deus, seja até mesmo uma bênção material, mas também algo que nós precisamos no sentido de uma cura, no sentido de alguma limitação em nossas vidas, Senhor Deus. Nós cremos, Pai, que podemos pedir a proteção do Senhor. Oh, Pai querido, vem falar isso ao nosso coração, Senhor Deus. Vem falar isso às nossas vidas. Nós cremos que podemos pedir a Deus que nos ajude em nossas dores e aflições. Oh, Senhor Deus, e ministrar, Senhor Deus, o nosso coração, Pai, em tudo isso que nós aprendemos. Deus, que a gente venha, Pai, sair daqui dessa noite e viver toda essa palavra, Senhor Deus. Viver tudo que está sendo ministrado aqui. Viver o que está escrito na Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. E aprender, Senhor Deus, com essa oração que ficou marcada. Sempre que nós abrirmos o livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, nós vamos ver que tem um homem que orou. Um homem que orou e apresentou aquilo que ele precisava ao Senhor. Ele confiava no Senhor, ele confiou no Deus de Israel. Vamos confiar nele. Oh, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai Santo. Nós dignos, Senhor, de louvor. Aleluia, Jesus. Vamos estar em pé, vamos louvar. Onde eu posso vir.
teus pés. Meu Jesus, me leva perto de ti. Olha isso ao Senhor nessa noite. Onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecer. Me completar. Nós nos completamos na vontade do Senhor. Me leva onde eu posso ouvir a voz. Me leva onde eu posso ouvir a voz. Me leva onde eu posso ouvir a voz. Teus pés, me leva onde eu posso ouvir a voz. Me leva onde eu posso ouvir a voz. Me leva onde eu posso ouvir a voz. Teus pés. Enquanto todos nós vamos aprender o que nós vimos aqui sobre essa oração de Jabes, isso é o nosso coração. A gente sai daqui com um desejo de orar mais. Amém? Que Deus abençoe a cada um. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.